Vamos lá, vamos ver a turma que está aqui. Cristiano, André Greco, shalom, André. Ícaro, Ricardo Marcelo, shalom, meu amigo. Joel, shalom. Anderson Bezerra, Cleia, Luciana e Angélica Maia. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos começar? Um minutinho para a gente começar aí. Começar um pouquinho atrasado. Hoje nós estamos organizando nosso estúdio aqui. Robson, shalom, Robson. Hoje vocês vão ter o privilégio de ter um locutor lendo para vocês com a voz muito, 1000 vezes melhor do que a minha. Então vocês vão se deleitar aí, aguente. Gostei da rosa. Ai, você besta, trem. A rosinha que ela mandou aqui. Vou começar com uma pergunta sobre o Paraxá. Manda ver, André. Sim que é bom. Deixa eu dar um pause no áudio aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou fazendo uso do recurso aqui do microfone que nós adquirimos com as doações dos queridos aí. E tá ficando melhor. Saudade demais. Eu também estou com saudade. Bezat Hashem, que o Eterno permita que esse mês eu consiga visitar vocês aí. Estamos dependendo dos recursos. Herbert, shalom a todos. Manda a pergunta, André. Enquanto o André pensa na pergunta, vou começar a leitura. Na verdade, não. Hoje quem vai ler é o Michael e eu vou comentar. Hoje é dobradinha. Vamos lá, vou até tirar o microfone aqui para ficar mais perto do Michael. Ah, põe aqui a Torá, Michael. Dá para a gente compartilhar aqui, a gente fica nós dois. A câmera é pequenininha, mas não cabe nós tudo. Ótimo som, obrigado, Joel. Isso aí foi graças ao querido que fez uma doação para nós. Nós compramos um microfone profissional, muito bom. E Ramsés está aqui hoje. Forte abraço, meu amigo Ramsés aí. Doutor Ramsés. Cadê? André, pergunta do André chegou não. Então vamos lá, Maico. Mishpatim, pessoal, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui hoje, muito feliz com o Maico, que veio com a família visitar a gente aqui em Vila Velha. Estou muito feliz pela presença de todo mundo, pela audiência aqui. E vamos começar a nossa porção semanal da Torá de hoje. É a Paraxá Mishpatim, capítulo 21, verso 1 do livro de Êxodo. O Maico vai fazer a leitura, que ele tem a voz 1000 vezes melhor do que a minha, e ele vai fazer os comentários. Vai lá, Maico. Amém. Shalom a todos. Estou muito feliz por estar aqui na casa do Jefferson também, né? Não aguentei segurar a saudade, falei, vou lá visitar ele. Eu já conheço o Jefferson há um bom tempo, a gente participava juntos na Beit Nua de Betim, e agora a gente está aqui fazendo essa live com vocês aí. Para mim é uma alegria muito grande estar compartilhando um pouco esse momento com vocês aí. Amém? Então vamos começar. Paraxá de hoje é a Mishpatim, iniciando aí no versículo 1 do capítulo 21 de Êxodo. Quem está com sua Torá aí, pode abrir ela e acompanhar junto com a gente. E estas são as leis que porás diante deles. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos, e no 7º sairá livre, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se ele tiver, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe der mulher cananeia e der à luz filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão para seu senhor, e ele sairá sozinho. E se disser o escravo, eu amei a meu senhor, a minha mulher cananeia, e a meus filhos, não sairei livre. E o fará chegar seu senhor aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral, e furará o seu senhor sua orelha direita com a sovela, e o servirá para sempre. E quando vender um homem sua filha como serva, não sairá como saem os escravos. Se formar aos olhos do seu senhor, para consagrá-la para si ou remi-la, a outro homem não a poderá vender nem o pai, após ter se servido dela, e não havê-la desposado. E se para seu filho a consagrar, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se tomar outra além dela, sua manutenção, seu vestuário e o seu direito conjugal não lhe diminuirá. E se não lhe fizer estas 3 coisas, sairá de graça pela justiça, sem dar dinheiro.
aquele que ferir a um homem e o matar, certamente será morto. E aquele que não armou cilada, e Deus lhe destinou que o homem seja morto por sua mão, eu lhe assinalarei o lugar em que se refugiará. E se vier premeditadamente um homem contra seu próximo para matá-lo com astúcia, do meu altar o tirarás para que morra. E aquele que ferir a seu pai ou sua mãe será certamente morto. E aquele que rouba um homem e o vender e for encontrado em sua mão será certamente morto. E aquele que maldisser a seu pai ou a sua mãe será morto. E quando brigarem homens e ferir um homem a seu próximo com pedra ou com punho, e este não morrer e ficar de cama, se levantar e andar pela rua por sua própria força, será livre aquele que o feriu. Somente lhe dará o dinheiro pelo tempo que perdeu pela paga de sua cura. Amém. O Mike fala tão bem que nem precisa de microfone, né? Quem tem a voz fraquinha aqui sou eu. Fala, podia estar falando lá da rua que vocês iam ouvir, de tão que é a voz dele. Baruch Hashem, pessoal, vamos lá. Essa foi a primeira leitura. O Mike leu do capítulo 21 até o versículo 18. 19, até o versículo 19. Vamos discutir aqui, dentro desse assunto, já tem a pergunta do querido André Greco ali. Vamos só entender. O André fez a pergunta seguinte: a parte de escravos hebreus, está claro que esses eram provenientes de crimes, como furtos. Mas a questão de vender as filhas como servos, qual seria a motivação? Baruch Hashem, Gabriel, forte abraço pro Gabriel. Pessoal que está inscrito no meu canal, que não se inscreveu no canal do Gabriel ainda, dá uma força lá pro Gabriel, ele tá quase chegando a 1.000 inscritos já. Eu cheguei na metade. O Gabriel tá na beiradinha de 1.000, se não já chegou 1.000. Todo mundo que está inscrito no meu canal aqui, corre lá no canal do Gabriel, bate papo Bnei Noah, se inscreve lá e vão dar força pra gente. Pessoal que tem contribuindo muito com o ensino para os Benoa. Baruch Hashem, vamos lá. Ótima pergunta, viu, André? Obrigado pela sua contribuição aí. Vamos entender isso aqui. Já é até o assunto aqui que grande Viel, que está rolando. O escravo, como que era? A gente precisa entender primeiro o que era um escravo à luz da Torá. Escravo não é como a gente tem essa visão de que era na chibata, que ficava amarrado no tronco, que comia o resto da comida. Não. Como que a pessoa se fazia um escravo? Como que ela chegava a ser escravo? Normalmente, é o que você falou aí, ou era por causa de furto, né? A pessoa roubou, cometeu algum crime, aí ela criou uma dívida. E também por dívidas. Vamos supor que a pessoa quebrou financeiramente, pegou dinheiro emprestado, se envolveu em dívida, fez alguma coisa, comprou e não pagou. Dessa forma, quando eles tinham essas dívidas, eles tinham que pagar. Não vem no decorrer da Torá mais para frente, que não tem jeito. Deveu, tem que pagar. Então, essas dívidas tinham custo. Quando a pessoa não tinha como pagar com o recurso dele, vendendo propriedade, vendendo o que ele tinha que pagar com o serviço dele. Então, ele era escravo por serviço. Então, ele trabalhava e pagava o senhor dele. Não é diferente do que hoje é chamado de CLT. Por mais triste que seja, todo mundo que está na CLT é um escravo. E não é, não. Você chega a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você grita com o seu patrão, você dá ordem, você dá palpite, você opina, você interfere nas ações da empresa? Não. Você é um mero profissional que está ali produzindo para aquela empresa, enriquecendo o dono. Então, nada mais diferente que a nossa CLT hoje. E por que a gente tem CLT? Por que a pessoa está lá na CLT? Porque ela tem contas para pagar, ela tem família para sustentar, ela tem aluguel, tem um monte de coisa. Então, ela corre para ali por causa do desespero do sustento dela. Porque se ela tivesse milhões na conta investidos, você acha que ela estava de CLT? Não estava. Então, é a mesma coisa. E por isso tem os direitos. Por isso que a Torá vem tratando na Parashá Mishpatim os direitos que um escravo tem. É mais ou menos os direitos que um CLT tem. Por mais que um brasileiro ou de qualquer outro país esteja fichado em alguma empresa, ele tem direitos e deveres. Então, é a mesma coisa que a Torá reza aqui. Além dos direitos, tem os deveres. Vamos chegar na segunda... Quebrou uma igreja. Eu chegar na segunda... Daqui a pouco a live com o Rabino Dó quebrou a igreja. Eita, vai ser boa. Bom que já acaba daqui, já faz a migração para lá, Gabriel. O que é mishpatim seriam decretos ou não mandamentos, que mandamentos é mitzvot, né, no plural. Então, mishpatim são decretos, são leis que as pessoas tinham que praticar. Então,
Então, mishpatim vai vir, você pode pegar o início do parágrafo e falar assim, ó, essas são as leis. Só que lei na Torá é mitzvot, né? Lei, mitzvot, leis, mitzvot. Mitzvah, lei, perdão, e plural, leis, mitzvot. Só que no original aqui não está assim. São mandamentos, são ordens, orientações, são leis que as pessoas deveriam se ater a elas. Então, mishpatim vai estar dentro disso. Shalom Elídio. Não cabe a sua pergunta não, viu, Gabriel? Ainda tem a segunda parte, que é a questão da filha. Deixa eu só, para não perder o nexo do assunto aqui. Tá. Sobre ele ficar livre, que aqui fala que ele tem que ter um período de ser escravo, né? Aí depois que passa o período de ser escravo, ele tem que ficar livre. É mais ou menos a CLT também. Você tem um período que você trabalha, você tem direito a férias, você fica livre. Mas você pode voltar para o emprego se você quiser. A pessoa volta. Tem também os acertos, que tem que fazer o acerto com ele. Aqui a Torá também fala. E aqui fala quando a pessoa quer trabalhar para o seu Senhor para sempre, quer estar com ele constantemente. Como que resolve isso? Aí ele tem que ir lá e furar a orelha no umbral da porta, na sovela. O que simboliza furar a orelha? Por que marcar a orelha? Porque quando você fura a orelha, eu vim do terror, tem as duas orelhas furadas. Para quem não sabe, eu não nasci nem na igreja e nem no judaísmo. Então tem as duas orelhas furadas. E uma vez furada, meu amigo, é para sempre. Ela não fecha, não. Furou, vai ficar ali a marca para sempre na sua carne que você perfurou sua orelha. Não tem como correr disso. E o que o mandamento ensina aqui? Por que tinha que ser no umbral da porta? Por que tinha que ser lá e fixar e furar? Por quê? O portal ali lembra, a gente faz uma alusão à saída do Egito, quando o pessoal estava celebrando Pessa e tinha que passar o sangue do pacto da aliança do Brit Milá dos judeus que não eram circuncidados naquele dia, naquela noite ali que teve, e o sangue que foi abatido do animal que juntou os dois sangues e passou no umbral. Junto com o que aconteceu ali, o grande milagre que Deus, além de matar os primogênitos daquelas pessoas que não fizeram esse pacto, curaram instantaneamente aqueles que fizeram o pacto da Brit Milá, da circuncisão. Então, um milagre muito grande e foi a orelha. Esse é um umbral. Agora, por que a orelha? Porque foi a orelha que ouviu os 10 pronunciamentos do Eterno no Monte Sinai. Então, juntou o local com o que usou para ouvir. Então, como eles ouviram os pronunciamentos, então, ou seja, você quer continuar com esse Senhor, quer continuar servindo Ele, é porque sua livre vontade, não é porque a gente está te obrigando, você não tem mais obrigação nenhuma comigo, que já cumpriu o seu prazo. Mas, às vezes, a pessoa criou simpatia. Por isso você vê, se fosse um escravo tratado na chibata, corrente amarrada no pé, você acha que essa pessoa ia querer ficar com seu senhor pro resto da vida? Não faz sentido. Os escravos, que ele já leu as histórias de escravos, eles fugiam, e aí o senhor mandava matar eles no meio do caminho, no meio das matas, tudo, porque eles fugiam. Aqui o cara não tá fugindo, o cara quer ficar eternamente com seu senhor. Então não eram maltratados, eram por questões realmente de serviço. Está travando um pouco. Pode ser internet, Cícero, porque está chovendo muito aqui. Então, pode ser. Pessoal, dá um feedback se você consegue ouvir, se está travando ou não. Mais alguém, o Cícero falou que está travando um pouco. Vamos continuar aqui. Se um homem vende sua filha como serva, ela não será liberada como escravo se não libertada. No versículo 7. Seu senhor deve provisoriamente designá-la como sua noiva. E se ele não agradar, deve permitir a ela que seja remida. Vamos entender isso aqui. Do André, deixa eu achar ela aqui, André Greco Carvalho. Mas a questão de vender as filhas como servas, qual seria a motivação? Vamos lá, André, agora é a sua pergunta aqui. Por que poderia vender? Havia uma permissão de venda aqui. Às vezes a família era grande e o pai não tinha como sustentar a família. Então era vendida a filha em matrimônio, não em prostituição. É bem diferente. Em matrimônio. Então, uma pessoa estava interessada, tanto que o versículo continua, ó. Seu senhor deve provisoriamente designá-la como sua noiva. Então, é vendida. O que é o dote? Ele entregava a filha para o noivo e pegava o dote. Boa, aqui, ó, o pessoal dando feedback, tá tudo normal. É a sua então, viu, Cícero? Vamos lá. E aí, se ela não o agradar, ele disse, você vendeu a menina. O noivo comprou, mas não gostou, ele deve permitir que ela seja remida, seja devolvida.
ele é considerado como tendo rompido a palavra com ela. E ele, portanto, não tem o direito de vendê-la a qualquer outro. Então, não é porque ele gostou que ele vai levar para a feira e vai vender para um colega dele. Não. Ele pode ou devolver para o pai, mas não vai ter o ressarcimento. Mas que ele pegou, né? Chegou a noivar com ela. E o noivo, no judaísmo, quando a pessoa está noivada, já tem um contrato. Eu chamo o contrato de ketubá. Então, o noivô já está casado. Não tem, outro não pode mexer. Ninguém pode mexer mais. A pessoa já está separada. Por isso, a gente vai lá na frente, no chamado livro romano, que não tem cabimento. Se Maria e José estavam noivos, estavam separados um para o outro, não tinha como vir uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa interferir no relacionamento. Isso é anti-Torá. Se era um casal judeu, isso vai contra a Torá. Não tem base para que isso seja sustentado pela Torá. Deus jamais ia permitir um negócio desse. Ele não faz. É muito surreal. Não faz parte. Beleza? Mais uma pergunta. Quem era responsável pelo combinado entre o senhor e quem tinha que trabalhar? Tipo assim, que é o cara que cuidava do documento. Ah, sim, tribunal. É o chamado Sanhedrin. Aí aqui, na época... Oi? Tá travando? Ah, essa da falou que tá travando mesmo. Pode ser por causa da internet, pessoal. Mas aí vai ficar gravado, depois se for o caso, vocês assistem depois, tá bom? Nós estamos... Tá transmitindo. Pelo menos que para mim não apareceu, não. Quando tá muito ruim aqui, fala que tá caindo. Vamos lá. E aí, a pergunta do Joel. Quem era? Era o Sanhedrin, Joel. Então, havia um grupo responsável para julgar essas questões. Você lembra quando, na paraxá passada, que Moshe resolvia tudo e seu sogro Itrô foi até ele e falou assim, não fica tudo na sua mão, não, divide com outros e cada um vai fazer uma parte e o que for pior, que não tiver solução, vem até você e você leva até Deus. Então, assim, Deus daquela época, da indicação de Itrô, da paraxá passada, que já se organizou pessoas para ir julgando as causas. E, recentemente, né, quando a última geração que teve o Sanhedrin, o tribunal de juízes, de pessoas sábias, competentes para julgar esses casos. Então, isso não era assim, a Deus dará, não. Vamos ver daqui para frente que as sentenças vão ficando mais severas, mas tudo um julgamento muito, muito pesado, o julgamento. Não era assim, eu acho que é isso, vamos matar. Não funciona assim, não. Baruch Hashem. Tá bom. Tá travando um pouco, mas tá indo. É o que importa. Tá chovendo muito aqui. Não sei na terra de vocês, mas aqui tá chovendo. O que mais? Aqui, o versículo 10. O pessoal gosta muito desse versículo. Igualmente, se o senhor casa com outra mulher, ele não pode diminuir sua pensão, roupas ou direitos conjugais. Então, até... o pessoal não sabe disso, não. Mas o que acontece? Até o ano de 965, depois da Era Comum, a 1028, era permitida a poligamia. O homem poderia ter várias esposas. Só que como cresceu-se muito e cada vez mais de lá para cá, a santidade, a ausência do templo, tudo isso foi só piorando e o nível de espiritualidade da humanidade vai caindo, fica complicado fazer a gestão disso. Então, por isso, veio o Rabino, deixa eu ver isso aqui, Rabbeinu Gershon, na época de 965 a 1028. Nesse período que o Rabbeinu Gershon ele foi líder do povo de Israel, ele proibiu a poligamia. Então, não permitiu mais casamento além de uma esposa, por causa dessa questão. Então, a Torá em si não proibia, mas houve um consenso entre a liderança rabínica sobre Israel devido ao nível espiritual da humanidade ter caído muito. Então, foi proibido. E só que fala que casou com outra, ele não pode diminuir o recurso da que ele tinha antes. Então, ou seja, o camarada que quer ostentar com várias mulheres, ele sabe, se ele dá um para uma, tem que dar para o outro igual, tem que ser o mesmo nível. Ou seja, para sustentar várias, ele teria que ter muita grana, muito recurso, porque não poderia ser injusto com nenhuma delas. Então, tem essa questão também. É bom só para deixar isso claro. Aqui tá parecendo um dilúvio isso aí, então tá chovendo muito aí também. Julgamentos. O Antônio Márcio colocou aí, julgamentos. Os patinhos, julgamento. Obrigado, Antônio. Pois é. Bebedouro, São Paulo. São Paulo também tá chovendo. Tá chovendo no Brasil todo. Chuva é bênção. Continuando ainda a primeira porção.
No 12, sobre homicídio, que aqui fala sobre homicídio. Se uma pessoa golpeia, versículo 12, que eu estou no capítulo 21. Se uma pessoa golpeia a outra e a vítima morre, o assassino deve morrer. Se ele não planejou matar sua vítima, mas Deus fez tal acontecesse, então eu providenciaria um lugar onde o assassino pode encontrar refúgio. Então aqui a Torá ela proíbe o assassinato, né? O homicídio em si, que é o planejado. A morte, porque causou uma morte, a Torá não proíbe. É lógico que não é bom, ninguém comemora isso, não é saudável em momento algum. Mas ocorreu, Deus nos livre, mas o tratamento é diferente. Agora, o homicídio planejado, o assassinato que ele é planejado, isso aí é passivo com pena de morte também. A Torá é a favor da pena de morte. Mas para isso tem que ter o Sanhedrin, tem que ter o templo, tem que ter tudo. Uma comissão de julgamento é um processo muito demorado. Não é assim, matou, morre também na hora. Não. Não funciona assim. Nunca funcionou assim. E para aquele que matou sem intenção, sem planejamento para matar outra pessoa, eles foram construídas cidades de refúgio. Nós vamos ver isso lá em Levítico, e Deuteronômio também cita isso, sobre a cidade de refúgio, que é para onde as pessoas vão quando elas causam um homicídio, assim, matou alguém, mas involuntariamente. Se o Ramsés estiver ainda, ele pode me ajudar. E qual que é o termo jurídico que usa quando alguém mata o outro sem planejamento? A linguagem de hoje seria o homicídio culposo e doloso, né? Então, é culposo e doloso, não sei qual. Se alguém souber qual. O culposo é quando não tem intenção de matar, e o doloso é quando tem intenção de matar. Então, o Mike nos ajudou aqui. Então, a cidade de refúgio seria como se fosse um presídio, onde as pessoas presídio para o doloso. Isso. Que tinha intenção. Culposo, que não tinha intenção. O doloso já ia para a sentença, já ia para outra situação para aguardar a sentença de pena de morte. Então, é isso. Vamos lá. O pessoal postou. Essa vedação poligamia, se sem os meninos ou é apenas os judeus? Oh, Romo. Aí eu vou tomar uma água. Ai, Romo. Você não tem outra pergunta para fazer, não, Romo? Tem que ser essa mesmo? Tem certeza? Ricardo, Shalom Jefferson, no caso da poligamia, uma lei humana, a Torá condena, seria isso. Vamos lá. Que aí eu acho que a pergunta do André, que não vai estar nesse chat aqui, estava no outro, foi sobre o seguinte, que se a lei de poligamia era só para o judeu ou estendia aos Benenô também. Aí eu estava contando, né, ter travado nessa hora, que a gente estava no seminário em São Paulo, com os rabinos lá, seminário para todos os Benenô do Brasil, isso foi nem liderança não, foi geral. E aí teve um felizardo, que eu não faço ideia quem seja, tocou nesse assunto lá. Tinha 200 pessoas no salão. E aí ele tocou nesse assunto. Exatamente a mesma pergunta. Se a poligamia era só para os judeus que foi proibido, ou se estendia aos Benenô? A resposta, o Rabi Yaakov só riu e pulou para a próxima. Assim, vamos para outra pergunta. Sim, e ele riu. Então, assim, aí o pessoal caiu na gargalhada e tal, sim, foi terrível, mas ele não respondeu, então ele não quis nem responder. Então, eu não tenho resposta para te dar. Meu Rabino não falou. Nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. Ele não disse nem que sim, vai ficar essa interrogação aí. Ele nem proibiu e nem aprovou. Ele só riu e mudou de assunto e foi para outro assunto. Então, realmente, até hoje, nós não temos essa resposta, não sabemos. Mas, de cara, se a gente olhar a luz da Torá aqui, o critério é pesadíssimo. Você tem que ter muita grana para dar conta dos tentadores. Só que é o seguinte, tem uma outra resposta que o pessoal dá, que é o seguinte, tem que seguir a lei do seu país. Então, se a lei do país permite, não tem o que falar, porque a Torá em si, ela não vai ver essa condenação. Não tem, né? Não tem. Então, aí a lei do país, você tem que ver como é que é a questão do país. Então, são muitos entraves. Lei do país, achar as 2 pessoas ou as 3 que vão aceitar essa situação toda, tem que ter grana para poder resolver tudo isso, e vem naquela outra situação, acho que uma pergunta que o pessoal fez no meu chat, no vídeo que estava gravado, sobre, tá no chat, não foi ao vivo aqui não, alguém que fez lá, não sei se foi um de vocês está assistindo agora, questão de quando a pessoa ficasse viúva, aí ela casava de novo, quando chegasse na eternidade, com quem que ela estaria casada na eternidade? Foi até da aula de quinta-feira. Com quem ele estaria na eternidade? Com a primeira esposa que morreu e foi para a eternidade? Ou com a nova esposa que ele casou e foi até o fim da vida com ela?
Aí a minha resposta está lá no chat, quem quiser ir lá na aula de quinta-feira sobre casamento, o livro do Rebbe. Aí eu respondi pelo seguinte: a gente tem que levar em consideração algo. A dimensão que a gente vive hoje é uma dimensão pesada, longe da pureza, da santidade do Eterno, longe, mas longe, longe, sem manifestação do divino, cheio de carga energética de impureza. Então, assim, são muitas coisas que nos prejudicam. Quando o Mashiach se revelar, que a Torá se revelar, que a verdade se revelar, tudo isso que é de ruim vai embora. Então, quando o que é de ruim vai embora, vai ficar o que é de bom. Então, a dimensão que a gente vai viver, a próxima dimensão da revelação de Mashiach, o mundo vindouro, o Olam Abá, que fala em hebraico, é algo que a gente não tem noção como será. Então, possivelmente essas brigas, ciúmes, confusões, atritos, orgulho, desejos, paixões carnais, essas questões todas vão ser tiradas, porque não vai ter a influência do lado negativo mais. Vai ser somente da santidade. Então, a resposta para isso não faz diferença. Não vai fazer diferença, porque você vai estar numa dimensão de plena santidade, então não faz muita diferença. Se está com a outra, se está com a nova, se está com as duas, se está com três, não vai fazer, porque não vai ter a influência do lado negativo. Nós temos essa influência hoje. Por isso que o Rabino Gershon pegou e proibiu, porque como a gente vive numa geração de baixíssimo nível espiritual, é melhor evitar. E a gente bem sabe que a pessoa, quando dá uma pulada de cerca, já dá um problema gigantesco. Você imagina ter duas esposas oficialmente, tudo, ou dois maridos, porque também os homens ficam aí safadinhos querendo saber de duas esposas, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se fosse o contrário? A mulher querer ter dois maridos? E aí? Então, como é que fica o machismo agora? E aí, como é que fica a questão? Você vai aceitar a honra e tal, chapéu de touro, fica tudo e tal. Então, assim, quando inverte, quando é pro lado de lá, fica todo mundo rindo, achando graça. Mas e quando bate pro lado de cá? Quando é o contrário? E aí? Então, assim, é pesado, é um assunto muito complexo. A gente tem que lembrar disso, dessa questão. Vivemos em uma dimensão, em uma revelação que não há presença divina. Não há mesmo. Se encontrar presença divina no mundo que a gente vive, só aqui, ó, Torá. Você tem que estudar a Torá. Estudar a Torá. Praticar mandamento não te revela luz divina. É te dar mérito para você se conectar com o Eterno, para você morar no mundo vindouro, para elevar sua alma, essas questões todas. Mas revelação do divino, você tem que estar conectado com a Torá. Você tem que estudar a Torá. Estudar a Torá traz revelação divina. Cumprir mandamento, primeiro que é sua obrigação. Não tem nem o que falar, é sua obrigação. E segundo, vai te dar mérito para o futuro. Mas, quer revelar a luz divina? Mete a cara na Torá. Por isso que eu falo muito isso aqui. Meu canal não é de cabalá, não é de muita coisa, é de prática. A gente pega o que está na Torá e joga para dentro da gente. E isso vai fazer a gente revelar a luz divina para o mundo. Beleza? E ainda tem aquela questão, né? Porque tem que ter grana, muito dinheiro para sustentar as duas mulheres, já que foi falado que o que tem que dar para uma tem que dar para a outra. E ainda tem que ter a questão do comum acordo. Será que a mulher está disposta a dividir o marido dela com outra pessoa? Ou o homem está disposto a dividir sua esposa com outro homem? Eu acho que dificilmente isso vai ser aceitável na nossa sociedade, né? No mundo que a gente vive. Então, tipo, e você sabe que mulher gasta, né? Imagina você ter que sustentar duas mulheres e de igual para igual. Graças a Deus, mas a minha não é assim. Sim, eu falo que o Talmud diz que quem tem uma mulher muito difícil não tem chance de nenhum de ir pro Guerrinom, vai pro Gan Eden direto. Eu tô lascado, eu devo passar mais ou menos 300 anos no Guerrinom, porque eu tenho uma ótima esposa, então não gasta muito, é boazinha. O máximo que ela me faz é me xingar e de vez em quando me bate, de vez em quando. Mas é bem tranquilinho, com muito amor e carinho, pra ela ser brava, porque 1 metro e pouquinho, né? Tudo que é baixinho, vocês medem a esposa assim, deu 1 metro e pouco, tá lascado. Você que é solteiro, procura casar com uma mulher mais alta, que ela vai ser mais calma. Se você pega umas baixinhas, o problema do baixinho, vou te explicar o que acontece. O coração tá mais perto do cérebro, o sangue sobe mais rápido, aí ela esquenta e ó, ela cobre no seu borracha. Então fica esperto. Tá aí, olha lá, o Cícero também falou que vai direto. Pra onde, Cícero? Pro Guerrinom ou pro Ganera? Não ficou claro. A Angélica tá rindo. Dele. A Angélica sabe o que eu passo, que ela já viajou com nós três. Ela viu que eu vou pro céu, né, Angélica? É isso aí. Você tá rindo, né, Ju? Não é fácil, não. Vi que a mulher não pode, porque saber quem é o pai dos filhos. Para saber quem é o pai. Não entendi, não, Cristiano.
Pois é, o Ricardo falou, não tá fácil para aguentar uma, pois é. Gente, tem que ser artista, viu? Eu escrevi essa pergunta ele quer dizer o seguinte: se caso a mulher engravidasse, quem que é o pai da criança, já que ela tá com 2 maridos? Vai ter confusão. No mundo de hoje tá fácil, Cristiano, porque tem o DNA. E na questão antigamente, que não tinha o teste de DNA, aí tinha que esperar crescer, né? Espera crescer, vamos ver com quem parece. Né, que parece. Você tá vendo como é que é o trem complexo, gente? É um negócio difícil. É difícil para ser aceitado. Aí, ó, a Jéssica falou, conhece bem. Deus a livre, coitadinho. Minha mulher está rindo muito. Está rindo, né, Leide? Então, um forte abraço para você aí. Você dá sorte também, que você casou com um anjo chamado Daniel Amaral. Por isso. E conta para nós aí, Leide. Daniel vai pro inferno ou vai pro céu direto? Conta para nós. Se o Daniel colocar aqui, vai estar puxando sardinha. Toma o celular da mão dele, o notebook, e escreve para onde que ele vai. Lembrando que quem tem uma mulher difícil vai direto pro céu. E quem tem uma mulher muito boa, igual eu, vai pro inferno, porque eles não passar um período lá, porque ele precisa se purificar. Então, eu quero saber para onde que vai. Pessoal, sejam bem-vindos. Os 30 chegaram de volta. Vamos lá. Não esquece de deixar seu like. Eu tô com 32 pessoas ao vivo e eu tenho 10 likes. Gente, ajuda nós aí, ó. Curte aí, pessoal. Põe no like lá, ó. Dá uma força para nós. Agora é interessante que o Jefferson falou sobre essa questão aí, né? Que ele vai direto pro céu e tal, porque a Sandra é pessoa boazinha. Só que nós estamos ouvindo a versão do Jefferson, né? A Sandra até então não comentou nada. Da mesma forma, ele tá perguntando pro Daniel aí também. Se a Sandra comentar alguma coisa, mas com chinelo vai vir de lá pra cá. Então deixa a Sandra quieta. Eu tô vendo que ela tá de olho, não sei aqui. Ela fica... Bate não. Na live ela fala que não bate. Olha lá, todo mundo é bonzinho. E você, Gabriel, também apanha? Ou apanha pouco? Apanha muito, apanha pouco? Porque aqui nós estamos falando das mulheres que batem nos maridos. Eu apanho pouco. Diz ela que eu estou lascado. Daniel, tamo junto. A Leide é boazinha mesmo. A Leide é com a Sandra, ótima esposa. Parabéns, viu, Leide? A minha que sofre os anos. Vai sofrer os anos. A minha que diz que vai sofrer o Rafael. Aí, no caso, é o contrário, né? Vai sofrer uns anos, tá vendo? É a mulher que vai pro guerrinho. Dá um like aí, pessoal. Você gosta, né? Correndo perigo. 11 agora. Isso aí. Agora ficou bom. Vamos lá, pessoal. Acho que eu respondi as perguntas. Quem participou das comunidades fisicamente, quando a gente tinha lá, essa descontração acontecia sempre, porque lá a gente tinha essa liberdade de conversar. Às vezes no YouTube, o pessoal não gosta, quer que seja mais objetivo, então, mas é muito bom você ter essa liberdade de conversar isso, tá aqui com o Mike do meu lado conversando, minha esposa está aqui na minha frente. Isso, sim, é mais transparente, não fica aquele negócio engessado, igual a gente está acostumado na igreja. O líder lá veste uma capa, que ele se transforma na hora do... E por trás é tudo mentira. Não, eu sou assim, Mike é assim, quem já andou comigo, viajou comigo, quem frequentou a comunidade fisicamente quando não tinha pandemia, viu que eu era assim mesmo. Fizemos uma live com o Gabriel sexta-feira também, foi muita loucura, muito bom. Então, a gente tem que ser mais a gente mesmo, mais humanos. A gente tem que parar com esse negócio de ser muito coisa. O que mudou mesmo foi só a plataforma e o meio de comunicação, mas as pessoas, a interação continua sempre a mesma. Não pode mudar esse clima, não. Tem que ser. O que mais que eu pedi aqui? Então, esse assunto rendeu. Beleza. Aqui fala no 14 que se uma pessoa planeja maltratar alguém ou matá-lo, no versículo 14 do capítulo 21, ele deve ser tirado do meu altar, ou seja, até mesmo um sacerdote que planeja assassinar alguém, ele tem que ser excluído do sacerdócio. Então, é bem taxativa quanto isso. Quem quer que intencionalmente fira seu pai ou sua mãe deve ser morto. Aqui é ferir de sair sangue mesmo, de machucar o pai e a mãe. Deus nos livre, né? É um absurdo isso. Mas se você ligar o jornal Balanço Geral, você vai achar isso aqui. Não é muito difícil na geração de hoje. Então, é pesado. Sequestro, né, que também fala que é proibido, deve ser morto. Torá é a favor de pena de morte. Para quem não sabe, é assim. O rapaz, antes de cair a live, um amigo falou, foi o Cícero, sobre a questão de ladrão. Se o ladrão está minando a casa. Acho que a gente vai achar um versículo bem mais objetivo, específico sobre o ladrão minando a casa. Se não já passou, vai estar para frente. Versículo 17 aqui, pesadíssimo, né? Quem quer que amaldiçoe seu pai e sua mãe será morto. A pessoa amaldiçoar o pai e a mãe. Quem estava na aula de quinta viu falando a importância de pai e mãe. Eu falo isso muito aqui, é muito sério. Então, Torá bem pesado nisso aqui.
Aí, ó, quando os dois homens brigam, né? Aqui é a questão de uma briga de dois homens, dois machos alfa, quando se estranha, briga mesmo. E aqui, o que ele fala? Brigou, que aí a briga causou alguma avaria no outro, um tem que indenizar o outro. Até na questão de uma briga, você tem que indenizar. E aquele que, se ele tiver de boa, sair andando, e que ele tenha para prover a cura completa. Então, se você bateu na pessoa por nada ou por algum motivo, você deixou ela a ponto que ela perdeu os dias de trabalho dela, você tem que ir lá e indenizar pelos dias de trabalho que ela perdeu. Essa é a nossa Torá. Segunda leitura, versículo 20, não tem pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, logo mais começamos direto nas nossas 7 leis, Baruch Hashem. Vamos lá. Então, continuando, pessoal, acompanhe com a Torá aí, o versículo 20. E quando o homem ferir a seu escravo ou a sua escrava, cananeus, com a vara, e esses morrerem debaixo da sua mão, serão certamente vingados, salvo se aguentarem 1 ou 2 dias, 24 horas. Não serão vingados porque são seu dinheiro. Quando brigarem homens e ferirem a uma mulher grávida e saírem suas crianças e não houver desastre de morte na mulher, será multado o culpado. Se lhe reclamar o marido da mulher, e pagará pelo aborto, como os juízes determinarem. E se houver desastre de morte na mulher, darás alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E quando ferir um homem o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava, e o danificar, o deixará em liberdade por causa do seu olho. E se o dente do seu escravo ou o dente da sua escrava arrancar, a liberdade lhe dará por causa de seu dente. Quando marrar, chifrar um boi ou um outro animal, a um homem ou a uma mulher e morrer, será apedrejado o boi, e não será comida a sua carne. O dono do boi estará livre. E se o boi for acostumado a amarrar de ontem e anteontem 3 vezes, e for avisado seu dono e não guardar, e matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono será morto. Porém, resgate será imposto sobre ele, e dará por resgate de sua alma tudo o que lhe for imposto. Se o boi marrar quer um menino ou uma menina, far-se-á o mesmo julgamento. Se o boi marrar um servo ou uma serva, 30 ciclos de prata serão dados a seu amo, e o boi será apedrejado. Segura aí, Mike, é grande esse pedaço, a gente precisa conversar aqui em alguns assuntos. Vamos ver se tem alguma pergunta antes. Ele fez um comentário ali muito importante, que ele fala que ele vai direto. Para onde? Para onde? Mas acontece ali, você estava na chance de ir direto para o céu, porque você tinha alguém que estava lá provando sua fé, você abandonou a missão, você vai ter que arrumar outra e voltar a passar tudo para saber se você vai para o céu ou para o guerrilhão. Então você abandonou a missão. Quem abandona a missão começa de novo. Essa é a verdade. Não pode abandonar a missão, tem que estar firme. Não pode abandonar a missão. Vamos lá, pergunta aqui do meu amigo. Era todo o povo que apedrejava o transgressor ou tinha um número de pessoas para apedrejar? Então, Joel, só para deixar claro que o apedrejamento vinha após a sentença do Sanhedrin, do Tribunal de Julgamento, era todo o processo, levava até 1 ano para decidir isso. E tinha que ter ou o templo, ou o mexicano, tinha que ter toda uma interferência divina para definir que realmente morreria no apedrejamento. E aí era levado, tipo uma praça pública e tal, e o pessoal apedrejava. Não precisava de ser todo o povo, não, porque era muita gente. Mas quem quisesse. Mas não era todo o povo, não. Mas lógico, só depois de tudo isso resolvido. Shalom, Angelino, meu amigo. Obrigado por ter voltado. O escravo solto por ter seu olho furado, por exemplo, era indenizado? Vamos entender aqui já é o contexto da porção que o Maicon leu para nós. Vamos entender. O que fala essa porção que o Maicon leu toda? É de indenização. Então, quando fala olho por olho, dente por dente, até o nome da porção que eu coloquei foi isso, olho por olho, dente por dente. Não quer dizer que se você a pessoa está trabalhando, ela fura o olho, o escravo lá, o funcionário fura o olho, você vai lá no patrão e arranca o olho dele. Aí tá. Imagina se o cara tem 100 funcionários e 4 furam o olho. Ele só tem 2 olhos, não vai ter mais olho para estragar. Então é questão de lógica de pensar.
Não é olho por olho, dente por dente, não é questão de furou de um, vai lá e fura do outro também. Arrancou o dente de um, arranca o dente do outro também. Não, isso é idiota pensar dessa forma. Por favor, isso é indenização, é custo. Para quem trabalhava de forma braçal, quanto custa um olho? Muito. E até quem não trabalha hoje. Um olho é muito importante. Um olho é o que te direciona tudo. Então custa muito caro. Se por algum acidente de trabalho ferir o olho, tinha que indenizar a nível do que vai fazer falta um olho. Dente, não tinha tratamento de dente, não tinha dentista, não tinha Colgate, não tinha escova naquela época e tudo. Então, um dente custava caro para poder dar manutenção, ou mexer, ou preservar. Então, se quebrasse um dente trabalhando, quanto custava essa manutenção de um dente? Então, isso era naquela época. Vamos trazer para os dias de hoje. A mesma coisa, se você está dirigindo, Deus o livre guarde, você esbarrou no carro de alguém, tô nem não, tô indo embora. Opa, tô nem não. Você esbarrou, você causou um dano àquela pessoa. Olho por olho, dente por dente. Aquela lotaria vai custar R$100. Ô, meu senhor, tá aqui R$100 pelo dano que eu causei ao senhor, me desculpe, tô indo embora. É fazer um acordo ali e pagar. Então, é pagar aquilo que você causou de mal. A gente vai ver aqui mais para baixo sobre o boi. O boi chifrou. Mas, eu não tenho boi. Eu vivo no centro da capital, eu não crio boi. Então, esse versículo não é para mim. Opa! Tem gente que não cria boi, mas cria pitbull. O pitbull é bravo. Aí ele solta, o pitbull vai e morde alguém. Aí, sem querer, ele escapuliu. Não escapuliu, não. Aí a Torá ainda fala. Se o boi tinha um hábito de chifrar em outras ocasiões, o dono também deve ser morto. Então, hoje, se aplicar isso hoje, se tivesse o tempo hoje para aplicar, a pessoa, o pitbull dela mordeu 2 pessoas, era para matar o dono. Porque o animal já tinha costume de morder os outros e o dono não cuidou. Foi necessário criar leis para poder obrigar os donos a passear com rottweilers e com pitbull de focinheira, porque os animais estavam atacando constantemente as pessoas. Olha que precisava criar uma lei, é questão de lógica. Você já causou mal uma vez, e a segunda, e a terceira, até quando vai ficar isso? Aí você fala assim, mas eu não crio nem cachorro, nem tem boi. Então, para mim, não serve. Você tem um carro. Aí seu carro tá lá, o pneu careca. Careca. Você diz assim, dá para rodar mais um pouco. O bicho tá só arame, dá para rodar mais um pouco. Aí você tá indo, precisa frear para poder evitar uma colisão. Deus nos livre e guarde. O pneu careca, não tem como, não vai frear, vai bater. Vamos supor que ele atropela alguém, que seu pneu não freou. E aí? É a mesma coisa. Você tinha as condições para poder evitar aquilo ali, mas foi fingindo, foi empurrando. E isso aí vai sem fim, gente. Nós estamos falando de pneu, podia ser um fio descascado que a pessoa toma um choque, uma tomada descoberta que a criança enfia um dedo lá dentro e toma um choque e morre, uma sacada que não tem uma proteção. E é sem fim, não tem limite, é só usar sua imaginação. Então a pessoa olha que sabe um boi, sabe? Não é para mim, não. Não, a Torá, ela é nova, ela é recente, ela é constante, ela se aplica em todas as questões. Só você pensar um pouquinho mais e abrir sua mente que você vai ver que dá para usar. A gente pode analisar isso aí da seguinte forma: são situações que geram riscos de acidente ou até mesmo de morte, que você tem o conhecimento daquela situação, mas você não toma nenhuma atitude. Você simplesmente vê aquela ocasião e não vai acontecer nada, pode deixar do jeito que está. Então é como se você se omitir a uma situação que pode gerar algo pior ou danoso para alguém. Seria mais ou menos dessa forma. E isso se aplica nos dias de hoje da mesma forma que era aplicado na época da... Com certeza. Foi aplicado aqui. É tão sério que hoje existe um profissional que é o segurança do trabalho. Exatamente. Que é a pessoa que fica ali o tempo todo monitorando para evitar um acidente acontecer, porque qualquer acidente que ocorre, isso tem que ser indenizado. O Cícero até citou aqui que ele perdeu a falange de um dedo em um acidente de trânsito durante o trabalho. Então, queira Deus que você tenha sido indenizado, querido, porque é o correto. Tem que ser feito. Tem uma pergunta do Romulo, né? Que o escravo solto por ter seu olho furado, por exemplo, era indenizado? Sim, indenizado pelo custo de um olho, ou seja, fortuna. Acabou? Essas leis já estavam em vigor na congregação de Israel no deserto ou era para quando entrar em Canaã? Ótima pergunta, Joel, ótima. A partir do momento que elas foram dadas, elas já começam a entrar em vigor. A partir do momento que foi a outorga da Torá no Monte Sinai, já começa a entrar em vigor. Só que é o seguinte, leva um tempo para adaptação, para conhecimento, para ensinamento, tá? Por isso que a gente fala que a Torá escrita, ela precisa da Torá oral. Ambas andam juntas, porque às vezes está só a lei aqui na Torá, mas a forma de aplicar a discussão, olha a discussão que nós fizemos aqui com o versículo do boi.
nós falamos de boi, de cachorro, de carro, de pneu, muita coisa da discussão. Então, isso tudo é Torá oral. Então, a Torá oral vem para poder parametrizar os mandamentos que existem, de forma que você consiga aplicar ele tudo. Então, sim, já foi aplicado. Mas quando entrou em Canaã, isso tudo foi muito mais oficial, porque vai ter mandamentos aqui, que a gente vai estudar daqui para frente, que você vai ver que é só para dentro da terra. Mas aqui já no caso do boi, de tudo, podia ser realmente dentro no deserto mesmo. Estava com o boi dele lá amarrado na porta da tenda dele, e o boi poderia chifrar um visitante, uma pessoa que passasse pela porta. Então já estava em vigor. Então já começou a entrar em vigor, sim. É interessante que quando foi escrito a Torá também, ela tem que ser escrita de uma forma que eles entendem, né? Então, ela foi escrita atendendo a situações daquela época. Não tinha carro, se fosse escrita hoje, ia falar de carro, de celular, situações atuais. Então, a gente tem que boi. entender dessa forma, né? Uma linguagem figurativa para os dias de hoje, por exemplo. Por isso que não tem como anular a Torá oral, porque a Torá oral vai vir trazendo discussões. O pessoal falou assim, quando foi que parou de escrever a Torá oral? Nunca parou. Por quê? Como o Mike citou bem agora, então, nos dias de hoje, não tem mais boi para ficar chifrando os outros na cidade, mas tem outras situações. Então, a Torá oral continua sendo discutida, é analisada. Os rabinos continuam trabalhando nas discussões de atualizar a Torá de acordo, assim, não mexer na Torá, é trazer o que se foi falado ali para os dias de hoje. Até para facilitar o entendimento das pessoas, né? Shalom a todos, chegou a gente aí. Muito bem-vindo o pessoal que foi chegando, gente. Vamos lá, vamos continuar, Mike. Vamos ver o que mais temos aqui. Onde você parou. Aqui nós falamos, né, do apedrejamento do boi, aí você parou. Versículo 33, que nós vamos ler agora. Pode ler, Mike. Eu queria fazer uma pergunta no 27, por exemplo, se você for ler aí, fala da questão do dente. Se for arrancado, o escravo ganha liberdade. E você falou que tudo tem um custo, né? A mensuração de um valor mediante essas situações. Então, o dente era tão caro que custaria até a liberdade da pessoa, sim, comparando a outras situações, por exemplo? Então, foi até a pergunta, acho que do... Quem perguntou aqui sobre o dente... Aqui, ó, Rômulo Guedes. Obrigado, Rômulo. A sua pergunta, o Mike completa ela. Então, assim, o dente tinha um valor tão alto, o André também citou ali, tão alto o valor do dente, que se perdesse, a pessoa recebia até o livramento, né? A liberdade, né, de ser escravo, porque era muito caro mesmo. O André falou que era muito importante ter um dente. O valor, então, estava atribuído ao dente, então, para aquela época, né? Podemos dizer assim. O Flávio fala que em Birité tem boi na rua. O Flávio, lá em Betim, onde eu morava, também passava o boi na rua, viu? Acho que sem dono, lugar, sem nada. Né? Aqui eu não vi ainda. Eu estou morando na roça aqui, mas o boi na rua não vi ainda. Vamos lá. Continuando, verso 33 aí, da Torá. E quando um homem abrir um poço, ou quando cavar um poço e não o cobrir, e cair ali um boi ou um asno, o dono do poço pagará dinheiro ou qualquer valor, dará seu dono, mas o valor do morto descontará para ele. E quando ferir o boi de um homem ao de seu companheiro e este morrer, venderão o boi vivo e partilharão seu dinheiro, e também ao morto partilharão. Mas se for sabido que o boi era acostumado a amarrar de ontem até ontem e não guardar seu dono, este pagará o boi por boi. O morto será para o prejudicado, descontando o preço. E quando um homem roubar um boi ou um cordeiro e o degolar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 cordeiros pelo cordeiro. Peraí, dá um pause demais. Muito bom isso aqui. O Cícero comentou aqui, o patrão dele não deu nem um centavo porque ele perdeu a falange do dedo. Por 2 motivos. Primeiro, que o seu patrão é cumpridor de Torá, óbvio. E segundo, que a prova que a CLT é pior do que ser escravo em Israel, nessa época, porque o escravo em Israel tinha direitos de indenização. A CLT no Brasil não te dá, a não ser que você entra na justiça e vai recorrer, e vai brigar, espera 10, 15 anos, aí vai que acontece. Mas, por ver, isso é bom você citar isso, para a gente ver o tanto que é importante que a Torá seja aplicada nas nações. Tanto que é importante. Então, as pessoas que têm entendimento da Torá vai ter outra visão sobre isso. Por isso que a nossa missão como Ben Noah é compartilhar os ensinamentos da Torá para que seja alinhado à justiça sobre o mundo. O 7º mandamento de Ben Noah é estabelecer padrão de justiça. Tem que ser justo para mim e justo para você. Quer falar? Então, vou só comentar aqui o que o Maicon leu, que aqui está bem claro, do 33 ao 36 que ele leu,
Mas o 37 ficou muito bom. Se uma pessoa rouba um boi ou um cordeiro, então abate e vende, ele deve pagar 5 bois por cada boi e 4 cordeiros por cada cordeiro. Isso é maravilhoso, porque isso aqui desestimula o roubo. Porque a pessoa no Brasil, aqui, aquela linda frase, o crime não compensa nos Estados Unidos, no Canadá, talvez na França, na Inglaterra, na Suíça. No Brasil, super compensa. Porque a pessoa rouba, constrói mansões gigantescas, aí é preso, pede prisão domiciliar e fica preso dentro de uma mansão super confortável, com piscina, com 10 funcionários, com dinheiro na conta, com tudo. Ele não tem que devolver nada. O antigo presidente e a sua corja destruiu o país, roubou, mandou recurso para tudo quanto é lado, foi preso, condenado e não teve que devolver um centavo. Ou seja, contra a Torá, são pessoas que são contra a Torá. Isso aqui tinha que ser aplicado. Roubou? Roubou um boi? Paga 5 porque roubou. Roubou um cordeiro? Paga 4. Um boi tem um preço maior, paga 5, que tem um preço menor. Imagina se um amigo dos 9 dedos tivesse que devolver tudo que ele roubou do nosso país. Quanto de bilhões ou trilhões nós não teríamos agora para poder investir na saúde, no combate ao Covid-19 e tudo mais? Quanto não teríamos? Então, seja, se a Torá fosse aplicada, haveria justiça. Todo aquele que roubou e foi pego, foi condenado pelo roubo, teria que indenizar 5 vezes mais. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui, Santa Catarina parece ter jacaré na rua. Meu Deus, aí é mais forte. Os donos não tomam conta do seu animal e deixar fugir e come no pasto do outro. Também pagará pelo que correu e estragou. Sim. Você tem um lote, tá lá bonitinho. Os animais foram lá, pastou e comeu tudo, você pode pedir indenização. Seu animal não é seu, você não é obrigado a alimentar a coisa dos outros. Não, o animal é de fulano que alimente. Não pode ir lá na sua terra e alimentar da sua terra. Então, teria que indenizar sim. Meu patrão da congregação do pendurado, ó, pra você ver, né? É que lindo isso. É crente, mas não cumpre o que está escrito. A carne está tão cara que nem boi vimos mais. Boa observação, Rafael, muito boa. Idólatra, então. Exatamente, os políticos iam pensar 2 vezes antes de roubar. Exatamente, se essa lei funcionasse no Brasil, gente, não ia roubar, não ia mesmo. Tem que sentir o peso, né? O peso do prejuízo que ele causou para o outro, porque se ele prejudica alguém, mas ele não sente o peso disso, ele vai continuar prejudicando, e vai achar que aquilo é normal, que não traz nenhuma consequência negativa para ele, né? Vai ter certeza que é normal, continua fazendo. Se a gente for olhar a questão da prisão, por exemplo, não, já atribuído à prisão, a pessoa vai presa. Mas se você for analisar bem, os piores bandidos, traficantes, tem várias passagens pela polícia, ou seja, a prisão não está resolvendo. Tem que mudar essas leis, a forma de atuar, né, trazer a aplicabilidade da Torá. Eu acho que o que está precisando nas nossas nações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a aplicabilidade da Torá. É isso aí. Então, começa da gente. É por isso que eu falo muito isso aqui. Comece a revelar a luz dentro de você, na sua casa, no seu bairro, e isso aí vai pegando igual fogo em pasto seco. Capítulo 22:1, Mike vai continuar para nós, por gentileza. Acho que agora entra o questionamento do Cícero, né? Que agora falou. que vai entrar. Se minando a casa for achado o ladrão, se for ferido e morrer, não será culpado de sangue quem o ferir. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue. E o ladrão pagará pelo seu roubo. E se não tiver, será vendido por seu furto. Se o furto for achado em sua mão, seja boi, asno ou cordeiro, vivos, pagará o dobro. Acabou. Vai ser a terceira. Só para a gente finalizar aqui, então, é o que eu não lembro quem foi que citou sobre o... foi o Cícero mesmo que citou, sobre o assaltante. Então, aqui fala, a Torá bem clara, que se o assaltante for pego no pulão mesmo, e dentro do lote da pessoa. Só que aí tem uma condição no versículo 2. Contudo, se ele rouba em plena luz do dia, então é um ato de assassinato. Então, seja, a luz do dia, se tiver de dia, você teria que gritar com ele para ele ir embora. Pela luz da Torá. Grita com ele só, olha, tô te vendo, melhor você ir embora. Mas de noite, que você não tá vendo nada, você poderia samear o tiro, você não tá vendo nada, você tá com medo na sua casa, o pessoal tá entrando na sua casa de noite, então você não sabe o que é. Que de dia ele podia falar que você era um entregador, que é o cara do iFood, que é não sei o quê. Poderia fazer isso. Alguma justificativa, né? Dá uma justificativa. De noite não faz sentido. De noite, tudo apagadinho. A pessoa caiu para dentro do seu terreno,
você pode A samear a intenção não barba. é boa, não. A intenção não é boa, até mesmo que tem família dentro, não é. Então, a luz da Torá, você pode. Aí tem só essa questão da luz do dia e da luz da noite. Se está de noite é diferente, se está de dia é tratado como assassinato. Você planejou, você está vendo a pessoa ali. E, beleza, se for pego com os itens, tem que restituir, se tiver tudo vivo, duplo. No caso da outra porção, da outra versículo, ele tinha vendido para outro. Ou seja, ele tirou lucro com a coisa que não era dele. No caso aqui, o cara foi pego no pulão. Então, devolveu, mas além de devolver, ainda tinha que pagar o dobro. Restituiu o que você tinha e ainda tinha que dar o dobro. Terceira leitura, versículo 4. Quando um homem fizer pastar num campo ou numa vinha e soltar seu animal, e este pastar no campo de outro, do melhor de seu campo e do melhor de sua vinha pagará. Quando houver fogo e pegar nos espinhos e queimar a messe ou o campo, pagará aquele que acendeu o fogo. Quando o homem der ao seu companheiro dinheiro ou objetos para guardar e forem furtados da sua casa, se for encontrado ladrão, pagará o dobro. Se não for achado ladrão, chegar-se-á o dono da casa aos juízes para ser julgado, e jurará que não meteu mãos na propriedade de seu companheiro. Sobre toda coisa de delito, sobre o boi, asno, cordeiro, vestidos ou qualquer coisa perdida que disser é isto, virá a causa de ambos aos juízes, e aquele a quem condenarem os juízes pagará o dobro a seu companheiro. Quando der o homem a seu companheiro asno, boi, carneiro ou qualquer animal para guardar, e este morrer, ficar aleijado ou cativo sem que ninguém o veja, juramento do Eterno se fará entre ambos, que não meteu suas mãos na propriedade de seu companheiro, e o aceitará seu dono, e o outro não pagará. E se lhe for roubado, pagará seu dono. E se lhe for dilacerado, trará testemunhas, o dilacerado, ao qual não puder salvar, não pagará. E quando um homem pedir emprestado o animal de seu companheiro e for aleijado ou morrer, se seu dono não tiver com ele, pagará. Se seu dono estiver com ele, não pagará. Se o animal era alugado, será por seu aluguel. E quando enganar um homem a uma virgem que não for desposada e deitar-se com ela, e dotará e a tomará como sua mulher. Se recusar seu pai dá-la para ele, pagará em prata o dote das virgens. Feitiçaria ou feiticeiro não deixarás viver. Todo aquele que tiver coito com um animal será morto. Aquele que sacrificar aos deuses será morto. Somente poderá fazê-lo ao Eterno e só a ele. E ao peregrino não fraudareis, e não o oprimireis, porque o peregrino foste na terra do Egito. A nenhuma viúva ou órfão afligireis. Se os afligires e clamarem a mim, escutarei seu clamor, e acender-se-á a minha ira, e vos matarei com a espada, e serão vossas mulheres viúvas e vossos filhos órfãos. Emprestarás dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo, e não serás para ele como credor. Não porás juros sobre ele. Se tomares em penhor a vestimenta de teu companheiro, até pôr-se o sol, a devolverás, pois só esta é a sua coberta, a túnica para a sua pele. Em que se deitará? E será quando clama a mim, eu o escutarei, porque eu sou misericordioso. Amém. Aqui acaba a terceira leitura. Tem vários assuntos aqui. Só respondendo algumas perguntas. O Cristiano perguntou, não seria tipo um tiro com intenção não letal, mas mata o cara. Não tem... Já ninguém dispara um tiro com intenção não letal, não, cara. Se você der um tiro... Você não sabe onde aquela bala vai pegar. Se você der um tiro, você tem que ter responsabilidade dela. Pergunta do Ricardo Marcelo. Todas as linhas do judaísmo acreditam na Torá oral? Ô, Ricardo, todas as linhas do judaísmo ortodoxo, né? Do judaísmo correto. Porque tem os caraítas e os, acho que saduceus, que é uma turma, uns rebeldes lá, que não aceitam a Torá oral. Principalmente os caraítas, não aceitam mesmo. Mas o judaísmo ortodoxo, e até os reformistas também estudam. Até o judaísmo reformista também estuda a Torá oral. Mas o ortodoxo em si, sempre certo. Porque só tem essas duas linhas, né? Dentro do judaísmo ortodoxo, que é o sefaradita e o askenazita. Ambos estudam a Torá oral.
E os reformistas são mais lenientes com algumas coisas, mas também estudam Torá oral, também são judeus. Agora, os caraítas, essa turma aí já é mais uma seita meio zoada, e aí eles não aceitam Torá oral. Só que é complexo, porque tem versículos aqui que se você é Torá oral, você não tem como entender ela, não faz sentido. Aí os caras vão ficar o quê? Buscar a revelação de Deus, achismo, não tem como. Tem que ter a explicação que Moisés recebeu no Monte Sinai também. Beleza? O Cícero respondeu aí também, beleza. Vamos continuar aqui, que o Michael leu. A primeira parte foi a questão de indenização sobre tudo, sobre coisa emprestada, sobre coisa alugada e sobre coisa que deixou sob custódia da pessoa. E aqui até fala a questão de você pegar uma coisa emprestada. Você pega uma furadeira de alguém, botar um furo na parede, ela queimou na sua mão, você não pode devolver queimada. A luz da Torá é a luz até do bom senso. Você vai ter que comprar outra. Indenizar a pessoa. Tem que indenizar, pagar o conserto, fazer alguma coisa. Por isso que o ideal é que cada um tenha as suas coisas, para evitar isso. Porque se você pegou de alguém, estava funcionando, na sua mão estragou, é um azar. Talvez estava para quebrar já, mas quebrou na sua mão, tem que te custar o conserto. A Torá seria como se fosse uma troca de responsabilidades, né? Quando você pega, você confere, você dá tudo ok. Está na sua mão. A partir do momento que você recebeu aqui, é sua responsabilidade. Então, bem claro isso aqui. Aí no 15, né, vem a questão, se um homem seduz uma virgem não comprometida, ele deve pagar um dote e casar com ela. Se seu pai recusa permitir que ela case com ele, então ele deve pagar ao pai o dote, né? Dinheiro do dote usual às virgens. Então tem essa situação. Às vezes o cara seduz a moça virgem e o pai vai e exige o dote dele e pode ainda querer que ele não case, mas ele tem que pagar da mesma forma. Versículo 17 é muito claro. Não permitas uma feiticeira viver. Bem pesado, mas é bem claro. Como é que você leu aí, no 17? Feiticeira ou feiticeiro não deixarás viver. Então, todo mundo que pratica feitiçaria, à luz da Torá, tem que ser morto mesmo. Tem que ser morto. Por isso, aí o pessoal fica assim, nossa, mas o Deus do Antigo Testamento era muito cruel. Quando Josué entrou nas terras de Canaã, matou as grávidas, crianças, os jumentinhos. Nossa, como Deus é ruim. É porque aquelas terras ali eram de feiticeiros. Então, bem aqui no deserto, eu tinha falado, não deixe viver feiticeiro nem feiticeira. Então, o povo que praticava ali, eu vou ver mais para frente, quando estiver chegando mais próximo disso, dá mais detalhes disso. E eles faziam rituais, eles queimavam os próprios filhos, ofereciam as virgens em adoração a ídolos, essas questões todas. Então, eram pessoas que praticavam feitiçaria. E a Torá manda que mate os feiticeiros. Simples assim. Então, não foi que Deus é ruim, que Deus é cruel. É porque isso não faz bem para o planeta. O que é feitiçaria? O que é feitiçaria? Feitiçaria, em resumo, seria a própria idolatria. Toda forma de idolatria também é feitiçaria. Mas no nível das comunidades cananitas, era isso que eu acabei de citar agora. Queimava os filhos, oferecia sacrifícios mesmo para deuses. Vai ter um outro aqui agora também que a gente vai ver sobre cozinhar o leite com carne. Era uma prática também dos idólatras. Eles cozinhavam tudo junto ali, bebiam leite com carne junto e faziam uns rituais bem pesados. Então, é coisa realmente que envolve esse ocultismo, essas idolatrias mais pesadas, mais opressoras. Então, isso tudo é proibido. No 18 também fala, quem quer que deite com um animal deve ser morto. Então, aqui a Torá também é bem taxativa com isso. Quem deitar com animal deve ser morto. Versículo 18. Lembrando que a Torá está sendo otorgada aqui, então isso está começando a ser implantado. E, detalhe, as 12 tribos de Israel, praticamente, não faz muito sentido esses mandamentos, porque eles não eram envolvidos com isso. Foram filhos de Jacó, foram ensinados. Só que eles ficaram 210 anos no Egito. Então, para garantir que eles não trouxeram nenhuma prática dos idólatras do Egito, o Eterno já deixa bem claro aqui, estabelecendo que não se deve fazer isso. No 19, quem quer que sacrifique a outro Deus, que não Deus somente, deve ser condenado à morte. Então, quem quer que sacrifique, qualquer tipo de sacrifício que é feito a outro Deus, a não ser o Eterno, Hashem, Hakadosh Baruch Hu, o único, o santo, bendito seja, qualquer tipo de sacrifício que é feito a outros deuses, essa pessoa deve ser condenada à morte. Então, qualquer tipo de sacrifício. Então, você vê como é sério. Sacrifício somente
ao único Deus. Isso que você está falando, Jefferson, é interessante, porque, igual você falou, essas informações não eram atribuídas a eles porque não se envolvia a isso. Isso é uma das maiores provas que a gente pode ter, que a Torá não era só para o povo judeu. 70 nações. Ela era para a humanidade, para todas as nações. 70 nações receberam a Torá junto com o povo judeu. O povo judeu é o guardador, é quem recebeu as instruções, é quem recebeu a Torá, é quem fez o pacto, é quem assinou o acordo com o Eterno, é quem está de acordo com tudo, é quem ensina, mas a Torá é para as nações. 70 nações também ouviram a Torá ser entregue. E independentemente da cultura, do país, da filosofia, você vê que a Torá é aplicável em qualquer lugar do mundo. Muito interessante. A pergunta do Joel. E a Torá hoje está no mundo todo, mas era plano do Eterno que os não-judeus estivessem com a Torá, ou era para os judeus ensinar a Torá a nós hoje? A Torá não era exclusivamente só dos judeus? Não, Joel, acho que enquanto você estava perguntando, você até deletou. Eu acabei de dizer, você até deletou. Quando você estava perguntando, eu estava respondendo. Era isso mesmo. Então, assim, foi entregue a 70 nações. A Torá foi entregue a 70 nações. Então, todas as nações do mundo estavam ali na outorga da Torá. Então, as instruções foi dada. A interpretação, o conhecimento, a revelação, a forma de aplicar foi dada ao judeu. Mas o ato de receber a Torá a todas as nações. Na festa Shavuot, a gente cita mais isso. Quem fala vai muito mais além. A nível de Kabbalah, o nível mais profundo da Torá, fala que todas as almas estavam no Monte Sinai na entrega da Torá. Todas. Então, todo mundo recebeu a Torá. Beleza? Vamos. Olha, vamos ter que dar um pause nessa porção, porque ela é muito grande. Vamos só acabar esse pedacinho, mãe. São 9h30 já. Onde nós paramos aqui? Paramos Aqui no 20, fala para o judeu não ferir o estrangeiro ou oprimir, porque eles foram estrangeiros no Egito. Então, por isso que nós, das nações, somos bem-vindos ao povo judeu, porque eles foram estrangeiros um dia, hoje nós somos estrangeiros. Então, eles nos tratam bem, nos recebem por esse motivo. Os cuidados têm que ter com a viúva e com o órfão. O Eterno fala que ai daquele que maltrata a viúva e um órfão, porque se eles clamarem ao Eterno, ele vai comprar essa dor. E finalzinho aqui, se tu tomares a veste do teu próximo com garantia de um empréstimo, tu deves retornar antes do pôr do sol. Essa somente é a sua coberta, a veste para a sua pele, ou seja, a pessoa pegou aquele ali como um pagamento, que ele devolveu uma coisa que pegou com você, você tem que devolver, porque é a única roupa que ele tem para dormir de noite. Com que ele dormirá, portanto, se ele clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso. Então, pessoal, vamos ter que parar por aqui, já são 9h30 da noite. Ser credor, não emprestar dinheiro com juros, tudo isso está falando aí no 24. No 24? Para o judeu é proibido, né, emprestar dinheiro a juros para outro judeu. Para as nações não é proibido. Eles podem prestar para as nações com juros. Entre os Benoa, aí é um acordo, né? Como a gente segue os judeus, é interessante também que a gente siga a mesma linha. Vai ficar faltando ainda a parte quarta, quinta e sexta. E sétima para a gente estudar. Vou ver na semana que dia que dá para a gente fazer, ou se domingo a gente pega mais cedo. Vou ver se eu faço mais um dia na semana para a gente continuar. O Mike está aqui essa semana com a gente, está de férias aqui em casa, para a gente poder dar continuidade nessa porção doutoral, aviso nos grupos. Porque quinta-feira tem a super live com a formando em medicina Cecília Figueiredo. Cecília, quem conhece Cecília, ela é da cidade de Betim, mas já tem 2 anos que ela estuda medicina na Argentina, uma das melhores faculdades de medicina da Argentina. Então, quinta-feira, o nosso bate-papo não vai ser nem continuação do livro do Rebbe, vai ser uma live específica para falar sobre a vacina. Ela vai dar a opinião dela como estudante de medicina, como cientista, porque ela estuda lá ciências de cura, essas questões todas. Então, como cientista, ela vai dar a opinião dela sobre a vacina, se é bom, se não é, se deve tomar, não deve tomar, o que pode causar, se vai alterar o seu DNA ou não, se você vai virar jacaré, se você vai virar lobisomem, se você vai transformar, se você vai mudar de sexo depois que você tomar a vacina. Então, isso tudo vai ser tratado na live de quinta-feira. Então, não perca, vai ser uma super live. Quinta-feira, eu e Cecília aqui debatendo. Guarde sua pergunta para quinta-feira sobre vacina, doença, vírus, a treinada toda. Leva para quinta, que nós vamos bater um papo muito gostoso aqui com ela na quinta-feira. E compartilha, né? Convide mais pessoas. Eu vou fazer um flyzinho essa semana bonitinho. Acho que eu até postei ele.
compartilha ali, mas eu vou postar de novo nos grupos para vocês poderem chamar mais gente para a gente poder assistir. Você que assistiu a nossa live hoje, não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Vai lá e se inscreve no canal. Nossa meta é chegar a 1K, 1000 inscritos. Compartilha. Se você está no nosso grupo e não ainda no nosso canal e não se inscreveu no canal do Gabriel, vai lá também no Bate-Papo Nenô, se inscreve lá, dá uma moral pro Gabriel, que está quase chegando a 1K. E o pessoal do Gabriel dá uma moral aqui para nós também. Estamos todo mundo junto, tudo na mesma missão. E isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. E Shavuatov, e que o Eterno abençoe cada um. E vamos continuar essa paraxá semana. O dia certinho eu vou ver, porque na quinta nós estamos com a Cecília falando sobre vacinas. Avise sua família, seu pai, sua mãe, todo mundo. Muito obrigado pela audiência, que o Eterno abençoe. Ficou alguma pergunta que eu não respondi? Quando foi que chegou a Torá no Brasil? A Torá no Brasil chegou quando a Bíblia chegou, minha amiga. A Bíblia e a Torá é a mesma coisa. Quando não tinha Torá, o povo não... Shalom, Shavuatov. Igual a viúva. Se casar de novo, continua considerada como viúva pela lei da Torá. Ótimo. A mãe tá perguntando se vai falar o nome do Michael. Ah, o nome do Michael falei, mamãe. O Michael no início. Michael Rocha. Ele aqui, ó. Que ela mandou aí. Mandou áudio pra mim aqui. A mãe tá cobrando a mãe. O Michael Rocha, esposo da Josi, lá de Betim, tá aqui conosco, passando férias essa semana. É porque o Michael é mais conhecido, que a senhora não deve conhecer ele. Mas o Michael já é da comunidade nossa lá. Michael, para quem não sabe, o Michael e o Daniel Amaral são os dois líderes da comunidade de Betim. Então, os dois vão fazer uma dobradinha, porque ambos têm seus afazeres, e para um só ia ficar mais puxado. Então, eles vão dividir a missão de tomar conta da comunidade de Betim. Então, daqui a pouco eu vou sair de quebradinha e é o Michael e o Daniel que vai assumir a missão lá. Elide, nosso amigo. Amém, Jaqueline. Shalom, shalom. Pessoal, muito obrigado. Quinta na live da Cecília. Vou ver se segunda ou terça eu faço um para a gente continuar para achar que ela não acabou. Ou na sexta-feira também. Talvez sexta-feira a gente faz ela já no Shabat. Beleza? Obrigadão a todos. Uma ótima semana a cada um. Que o Eterno abençoe. E tomara que tenha um sol aqui pro Mike para a praia, né? Que ele veio para curtir a praia, mas tá um chuvão aqui. E frio, chuva e frio no litoral. Vocês acreditam nisso? O Mike tá esperando um solzinho aqui para ele poder participar. Obrigado a todos. Shalom, shalom. Até durante a semana, pessoal. Fica atento nos grupos aí que eu vou postar, beleza? Obrigado a todos. O Eterno abençoe cada um. Sim, depende do Mike e do Daniel. Vocês cobram dele agora. Cobram do Jefferson, mas não, viu, Cristiano? Quer saber se vai reunir fisicamente. Michael Rocha e Daniel Amaral. Sobre reuniões físicas na comunidade de Betim, Michael Rocha e Daniel Amaral. O Jefferson está em Vila Velha. Sobre reuniões físicas em Vila Velha, conversa com o Jefferson. Em Betim, Daniel Amaral e Michael Rocha. Tá bom? Obrigado a todos. Shalom, shalom. Fala, Mike. Dá um tchau pro pessoal. O Jefferson já falou o suficiente aí, mas é basicamente o que ele falou, né? A gente está aguardando passar esse momento aí de pandemia, essa questão de não se reunir, aglomerações, para posteriormente verificar um local para a gente estar se reunido. A ideia é essa aí, é difundir a Torá, é alcançar o máximo de pessoas possível para que as pessoas venham sair da idolatria e conhecer a verdade. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Jefferson, né? De estar nesse lugar maravilhoso e aprendendo cada vez mais com ele para futuramente estar ensinando também para outras pessoas. Acho que essa é a visão, é ser útil para o Eterno, para trabalhar para o Eterno. Você ia falar? A Maria falou que tem uma pergunta que eu não vi. Cadê a Maria? Dos órgãos? Dos órgãos, Maria? Será que é órfãos? Deve ser órfãos, né, Maria? Você escreveu órgãos. É órfãos. Mas eu queria saber qual foi o homem que carregou os 10 filhos no caixão. Jó, mãe. Jó. Ela tá na live explicando. Tem uma live. Acho que foi de quarta, não? Foi. A de quinta-feira, que eu falei sobre casamento, linda. Vou te mandar o link, viu, mãe? Minha mãe tá na minha audiência aí, viu, gente? Vocês estão vendo? Pera aí. Maria. Cadê a Maria? Está lá em cima a pergunta. Órfã. Você colocou órgão, Maria. Você me confunde. Vamos lá, então. Sobe lá. Aí, ó. Jefferson, uma pessoa órfã será considerada órfã até velhinho? Ou será que tem uma idade? Tipo, ganhou maior idade, não é considerado mais órfão. Então, órfão é a ausência do pai. Então, até quando eu tiver velhinha, ela é órfã. Porque ela tá sem pai. Aí a Torá fala, se não me engano, acho que em Provérbios, que Deus é o pai dos órfãos. Então, quem fica órfão de pai físico, biológico, o próprio Deus é o pai direto. Então, é bem tranquilo. Aí tem uma certa diferença do órfão para a viúva, é porque o órfão não tem como ele deixar de ser órfão, né? Quando ele está vivo, ele é órfão. A viúva ainda pode se casar e deixar de ser viúva. Mas essa atribuição aí, acho que é para aquela mulher que não opta em querer se casar, né? Permanecer viúva. Porque a viúva, toda viúva,
ela vai estar viúva por opção. Isso. Porque ela pode ir lá e casar de novo. Ela pode, só que ela não quer. Sabe, eu já tô velho, não interessa. A pessoa, ninguém casa só para ter relação sexual. Você quer uma pessoa do seu lado. Você quer uma pessoa para uma companhia, para cuidar de você, te ajudar, caminhar junto até o fim da vida. Então, também, essa questão de viúva, tá viúva porque ela quis, ou porque não achou um pretendente também, tudo é um motivo. Mas o órfão não tem como eu fabricar um pai para ele de novo. Então, aí é Deus. Mas a órfã tem cura, dá para resolver. Órfão e solteiro, viu, Elídio? Tudo tem cura. Gente solteira tem cura. Cristiano, Elídio, Ícaro, tudo que tá solteiro tem cura, viu? Isso aí tem cura. Essa questão de se você vai pro céu direto, vai passar pelo Guerrinon, depende da sua companheira que vocês vão encontrar aí. O Elídio tá zoando assim, vai. Gente, muito obrigado. Vou desligar agora, senão o pessoal não para aqui. A gente tem que jantar também, já quase 10 horas da noite. Beijão pra vocês. Terreli 27 fala lá. O Cristiano falou, Terreli 27 fala sobre o off e sobre a viúva. Muito obrigado, pessoal. Faz um grupo, pessoal, nos arruma a organizar. Já tem um grupo, Cristiano. O grupo Betino, você tá lá, ué. Beijo a todos, muito obrigado. Uma ótima semana. Shavuot.